Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a esse vídeo, que seja um momento especial na sua vida. Para você que está começando, que seja um momento de clareza para a sua experiência no Ministério Infantil. Para você que já trabalha no Ministério Infantil, que seja um momento de reciclagem, para a gente relembrar os pontos importantes que a gente deve ter ao dar aula para as crianças, ao tratar de crianças, que seja um momento muito especial. Nesse primeiro momento, eu gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos. Imagina agora a sua última aula que você deu. Pensa comigo quanto tempo que você conseguiu segurar a atenção dessas crianças. Olha, gente, isso é muito importante. Agora você vai pensar no quanto tempo você levou para preparar essa aula para essas crianças. Pensar o quanto tempo você dedicou, o quanto que essa aula fez sentido para a sua vida. Muito bem. Essa era uma experiência que a gente ia ter agora nesse começo. Agora eu tenho para falar para vocês é o seguinte: nós estamos vivendo uma guerra que ela é muito injusta. Olha, nós temos uma hora só para podermos batalhar contra as trevas. Essas crianças, elas passam a semana inteira na escola, vendo televisão, vendo celular, vendo todos os tipos de conteúdos mais diversos que passam pelas redes sociais, pela televisão, e nós só temos uma hora para nós pegarmos essas crianças, desconstruir tudo aquilo que o mundo diz a respeito da vida e construir tudo de novo em cima da Bíblia, em cima daquilo que Deus diz. Então, em cima disso, eu quero dizer para vocês, olha, nós temos que correr. Mas correr muito, porque nossas crianças, elas dependem disso. Na nossa sala, nós temos aqueles que poderão ser os pastores de amanhã, poderão ser os missionários de amanhã, os presidentes, os prefeitos das cidades, vereadores, e nós temos essas ferramentas em nossas mãos. Nós precisamos ao máximo ter todo o cuidado, porque cada minuto, cada segundo é precioso para essas crianças. Nós precisamos estar inteiramente ligados em tudo que nós vamos falar, todas as brincadeiras que nós vamos dizer, tudo precisa estar conectado com Cristo. Amém? Então, em primeiro momento, eu gostaria de dizer o quanto que é importante o professor estar preparado. Olha, é imprescindível que o professor ele esteja atento a todos os detalhes daquela lição. Que essa lição ela faça sentido na vida do professor. Às vezes o professor ele vai falar sobre medo, mas ele precisa entender aquilo que ele tem medo. Aquilo que Deus ele pode transformar a vida dele no mais íntimo que ele tem. E através disso, quando ele descobrir o que essa lição pode trazer para a vida dele, ele pode dar uma aula bem dada. E essas sementes elas vão chegar com muito mais força, porque o professor ele sabe aquilo que ele está vivendo e aquilo que a criança pode estar vivendo. Ou seja, vou estar exemplificando, se um professor de 3 e 4 anos, ele está falando sobre o medo. Domingo agora, lógico, quando você estiver vendo esse vídeo vai ter um tempo diferente, mas nesse domingo agora nós vamos contar a história que Jesus ele acalmou a tempestade. E a partir disso, nós vamos contar essa história para crianças de 3 e 4 anos. E nós temos que entender, primeiro, quais são os medos de uma criança de 3 e 4 anos. Ela tem medo de ficar sozinha. Às vezes o pai dela deixa ela sozinha no quarto para dormir, ela não está conseguindo dormir. Ela pode ter medo do escuro, ela pode ter medo de relâmpago, ela pode ter medo de diversas coisas. E é nisso que nós podemos trabalhar. Nós podemos falar que os discípulos também tiveram medo. Nós podemos falar que Jesus ele ouviu o medo desses discípulos e ele atendeu. Ele acalmou a tempestade. Então, nós temos que entender qual é a circunstância que aquela criança está vivendo, qual é a faixa etária e atender diretamente nesse ponto de acordo com a Bíblia. Você entendendo aquilo que Deus ele pode estar transformando a vida da criança, qual é a circunstância que ela está vivendo, que Jesus ele pode transformar, você precisa se dedicar à preparação do material.
com antecedência você precisa separar. Se a criança vai precisar de alguma atividade, se a criança vai ter alguma música que você vai cantar com eles, que vai poder estar acrescentando nessa história. Você pensa sobre a história, como é que você pode contar essa história? Hoje nós temos uma riqueza gigantesca a respeito do tanto de coisas que nós podemos usar para contar essa história de formas diferentes. Nós temos monólogos que o professor ele pode estar vestindo do personagem, pode contar como se fosse o próprio personagem. Teve uma vez que eu contei a história de José e eu vesti totalmente de José, e aí eu coloquei uma capa toda colorida, cheguei para as crianças assim, falando que eu sou José, e aí as crianças elas amaram por causa que elas se sentiram parte daquela história. Foi um momento muito incrível. Então assim, tem diversas formas, e a criatividade ela não pode faltar, tem que sobrar a criatividade. Então esteja em oração para que Deus ilumine a sua mente também. Nós temos diversos modelos que nós podemos pegar na internet também. Tem pessoas que contam uma história a partir de bonecos, a partir de visuais. As crianças elas são muito visuais, então até os seus 9 anos ali é muito importante que vocês apresentem coisas visuais que elas possam ver. Quanto menor dos 5 anos, é importante também que elas possam tocar, que elas possam sentir, diferenciar as texturas. Isso é o que elas estão descobrindo o mundo. Então ela precisa ter essa conexão. Então você atinge diretamente esses pontos. Nos momentos das aulas, chegou no domingo, no momento esperado, que você já preparou toda a lição. Eu tenho certeza que o seu coração já está tão ansioso para ver essas crianças domingo, para ver tudo aquilo que você preparou. Você chega na sala de aula e você ora. Abençoe aquele ambiente, que as crianças ao entrarem naquele local, elas sintam a presença do Espírito Santo. Porque tudo terá sido em vão se o Espírito Santo não estiver ali naquele momento. Porque o Espírito Santo ele tem o poder de convencer a criança e o adulto e a todos nós que nós somos pecadores. Nós precisamos da graça de Deus. Então, ao chegar naquele local, abençoe aquele local, estenda sua mão e ore por aquelas cadeiras, que todas as crianças ali, ao hora de entrarem naquele local, elas sintam a presença de Deus. E aí, você separa todas as atividades, já prepara tudo, deixa nada para você resolver naquele momento. Porque aquela 1 hora, ela é muito importante. Então, lembra que a gente falou? Cada segundo é precioso. Então, se tiver que destacar as atividades, já destaca antes. Se já tiver que separar os lápis de cor, já separa antes. Porque cada segundo, ele é importante. Quando as crianças chegarem nesse local, você começar a conversar com elas. Nesses primeiros 10 minutos ali da aula, as crianças elas estão chegando, ainda um pouco agitadas, com saudade do pai, com saudade da mãe, que deixou ali eles, e aí às vezes dá aquela insegurança de estar num lugar diferente, num lugar novo, para aquelas crianças que são visitantes, ou até mesmo aquelas que já são frequentes, às vezes ela desacostuma ali naqueles primeiros minutinhos. Mas é importante que você chegue para essa criança, você converse, pergunte como foi a semana dela, pergunte o nome dela, se for uma criança nova para você, decore o nome dela. É muito importante que a criança ela se sinta amada, que ela sinta que o professor sabe o meu nome, nossa que especial, elogie a roupa da criança, eles amam isso. Tinha crianças que, à medida que eu ia dando aula, que eu elogiava o sapato dela, e aí o mês inteiro ela queria ir com aquele sapato, ou com aquela camiseta. Não, porque o tio César gosta. Então, repare na roupa dela, elogie elas se sentirem amadas, se sentirem acolhidas naquele local. E esses primeiros minutos também, se a criança estiver ansiosa, brinque com ela, leve ela aqui naquele local que tem bastante brinquedos, tente interagir com ela, porque é nesse momento que você vai se sincronizar a criança. As crianças, elas têm alguns métodos diferentes para você chegar nela. Com adulto, nós conversando, a gente chega até aquele adulto, né? Nós conseguimos se entender. E com crianças, é com brincadeiras, é com diversão. A criança, ela esquece do problema dela e ela se abre para você. Então, que nós sejamos esses jardineiros, né? Que saibam podar aquilo que está ruim e que saibam colher aqueles frutos bons, né? Passando esses 10 minutos, é importante
que nós entendamos que cada criança tem o seu tempo. Tem o tempo de brincar. Lá em Eclesiastes 3 diz que tem tempo de comer, tempo de vestir, tempo de abraçar, tempo de ficar longe. E é importante que a criança entenda que tem o tempo de brincar, tem o tempo de comer, tem o tempo de ouvir história, tem o tempo de orar, tem o tempo de cantar. Então, ensina na vida dessa criança essa importância de separar cada coisa. Então, passando esses 10 minutos, você fala bem claramente para as crianças: ó, crianças, acabou o tempo de brincadeira. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. É o momento da história. E esse momento tem que ser um momento mais alegre, mais especial para essa criança. Porque esse momento ela vai ouvir a palavra de Deus. À medida que você for exercitando isso, esse momento vai ser o mais especial para essa criança. E aí, alguma criança que não estiver querendo obedecer, a outra criança falar: não, vem cá, vamos ouvir a palavra de Deus. Agora é o momento da história. Agora a gente vai ficar quietinho porque o professor ele só fala uma vez, ele só conta a história uma vez. E à medida que você for fazendo isso, eles vão querer que você repita a história. Fale: não, professor, conta de novo, essa história é muito especial. E é nesse momento que você percebe que, uau, como é importante esse momento, e separar esses momentos. Então, quando essas crianças sentarem, você colocar elas todas bonitinhas, é importante que não haja movimentação, né? Eu sempre costumo falar que a criança, ela é como uma plantinha. Então, tem os processos. Você tem que jogar aguinha, você tem que cuidar do adubo, você não pode passar os processos. Então, quando elas estiverem quietinhas, é um momento que você fala mais suave, você não tenta levantar muito, porque é nesse momento que você vai contar a história, né? Então, você coloca elas sentadas e aí vocês oram com elas. Fala: ó, crianças, quando nós estivermos orando, nós estamos falando com Deus. Da mesma forma que eu estou falando com você que está assistindo esse vídeo, Deus, Ele está nos ouvindo lá do céu. E olha, é importante para crianças menores explicar isso. Porque nós adultos já sabemos que a oração é falar com o Pai. Mas as criancinhas, elas muitas vezes não entendem isso. E é complicado porque nós podemos confundir um pouco a mente das crianças. Porque na mentalidade de hoje, o Papai Noel ele tem um papel de ouvir tudo que as crianças pedem e cumprir aquilo. Mas só que com Deus é diferente. Com Deus Ele ouve as nossas orações e Ele responde as nossas orações. As orações que Deus ele pode responder é sim, não e espere. Deus nem todas as vezes vai ser igual ao Papai Noel. Nem todas as vezes Deus vai responder sim. Então que esse momento seja importante para a vida das crianças. Que oração, ela não é somente a resposta de um presente que ela quer, mas é aquilo que Deus quer, uma conexão com Deus, porque a criança ela precisa desenvolver esse relacionamento com Deus. E mesmo pequenininhas, elas são capazes de entender que quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Amém? Então, é importante que toda vez que for orado, seja repetido isso. Olha, nós estamos falando com Deus. Como é importante nós orarmos diariamente. Então, fale isso para as crianças. E as crianças menorzinhas, elas são pequenos papagaios. Então, quanto mais você fala, mais ela repete, mais ela entende, mais ela leva para si aquela verdade. Então, depois desse momento de oração, você provavelmente vai ter separado algumas músicas para cantar com eles. Então, você cante essas músicas e que essas músicas, elas levem o ensinamento da palavra de Deus, tá bom? Pode ter alguma música ou outra que tem algum tom de brincadeira, mas só que todas elas têm que ter algum fundo que leve a palavra de Deus. Eu costumava cantar todo domingo uma música que chamava Bom Dia com Alegria. Eu era professor de EBD, então todos os dias de manhã eu falava: crianças, vamos cantar, quem sabe fazer um joinha? E aí eu cantava com eles, e aí acontece que quando
os pais eles vinham buscar as crianças, eles falavam: meu, eu não aguento mais, essa criança só canta essa música. Então assim, essas crianças elas estavam aprendendo que Deus era bom para elas, que Deus ele dava um bom dia para elas. Imagina, se elas cantam em casa, elas cantam na escola, e aí outras crianças ouvindo que Deus ele é bom para mim, Deus ele me dá um bom dia, Deus ele me dá alegria, outras crianças vão conhecer a Deus. E olha, é importante escolher essas músicas que elas estejam de acordo com a história. Uma vez eu contei uma história dizendo que cada um de nós somos especiais e que Deus ele tinha feito cada um de nós diferente. E depois de ter contado essa história, eu contei aquela música lá da Nini Basso que diz: você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. E tinha algumas crianças que elas tinham a cor de pele diferente. Elas tinham a cor de pele um pouco mais escuras, outras mais claras. E aí depois que eu cantei essa música dizendo: o seu cabelo, a cor de sua pele, o tamanho do pé. E aí eu fui cantando essa música com o ukulele e algumas crianças elas começaram a chorar. E aí eu até me arrepio porque essas crianças entenderam que da forma diferente que elas são, que no meio escolar, no meio que elas vivem, elas podem se achar diferente e se sentir inferior, mas não. Deus diz que elas são especiais. Deus ele criou cada um de nós com nossas singularidades. E Deus ele diz para nós que nós somos filhos dele. E não tem distinção de cor, de tamanho de pé, de cabelo. Deus ele nos ama assim como nós somos. E essa história foi muito especial. E engraçado que essa criança, elas só choraram na hora que eu cantei a música. Depois de toda a história, ela ainda estava resiliente, mas quando eu cantei essa música, provavelmente ela tinha ouvido várias vezes essa música, mas com o contexto da história, ela entendeu o que era para ela. Então, que Deus ele nunca nos capacite a escolhermos músicas, a escolhermos histórias que vão de encontro a essas crianças. A história é o momento mais importante, é o momento mais aguardado. Então, nesse momento, você tem toda a atenção que você construiu desde lá na oração, na música. Você tem toda a atenção das crianças para si. É o momento que você não pode, de forma alguma, estar com revista na mão. Não, olha, gente, se for para ler a Bíblia, sim, aí pode. Se não for ler a Bíblia, gente, nós precisamos decorar, nós precisamos... Se nós lá atrás tivermos preparado uma aula que Deus ele tem tocado o nosso coração e nós estivermos inseridos inteiramente nessa história, nós não vamos precisar da revista, tá bom? Olha, se nós queremos que esses alunos eles aprendam e eles decorem a palavra de Deus, eles simplesmente não vão decorar se você não decorar. Olha só que exemplo é esse que nós podemos dar. Esse exemplo maravilhoso de, olha, assim como eu aprendi, crianças, vocês também podem aprender. Vocês também não precisam da revista. Então, dessa forma, nós podemos também estar falando, dando o exemplo de que, olha, nós podemos aprender a palavra de Deus. Tá bom? Então, olha, quando for esse momento da história, para os menores é importante ter visuais, assim como nós falamos. Para os maiores, é importante não ter revista, porque isso mostra que você está preparado, mas só que é importante também você ter a Bíblia em mãos, por causa que isso mostra que você tirou essa história diretamente da Bíblia. E aí, se surgir alguma dúvida, você pode estar lendo diretamente na Palavra de Deus. É importante para as crianças maiores, elas estão aprendendo a ler, ou muitas delas já sabem ler, você explorar esse lado. Olha, quem aqui pode ler esse versículo para mim? E aí você induz essas crianças a estarem lendo, a estarem aprendendo, estarem tendo sua própria Bíblia. Chega em casa e fala: mãe, eu quero minha Bíblia, porque tal fulano tem, o Luan tem, o Joãozinho tem, e eu também quero.
quero ter a minha Bíblia. E aí isso induz a criança a querer ler mais da palavra de Deus, tá bom? Então, esses são alguns pontos importantes. E no final da história é importante e imprescindível esse momento. O momento do desafio. As crianças e nós adultos, nós precisamos ser desafiados. A palavra de Deus, ela vem diretamente aos nossos corações e elas nos desafiam, certo? Então, todo final de história, seja as crianças menores, sejam as crianças maiorzinhas, todas elas precisam de um desafio no final, tá bom? Então, para os menores, olha, crianças, então vamos fazer um combinado. Toda vez que nós estivermos com medo, nós vamos orar, tá bom? Então, aí você leva essas crianças a estarem orando, estarem pedindo a Deus para tirar o medo dessas crianças. Se forem para as crianças maiores, olha, todos nós somos especiais e nós vamos falar para as outras crianças das nossas escolas que Deus, Ele nos criou e Ele nos fez especiais. Então, desafie suas crianças, tá bom? Então, esses foram os pontos importantes que Deus colocou no meu coração para trazer a vocês. E olha, gente, ninguém nessa terra sabe o suficiente para não aprender mais, tá bom? Então, não se acanhe, procure referências, procure novos meios de contar a história, novos jeitos, porque uma só história, ela tem infinitas possibilidades de você contar essa mesma história de uma forma diferente para essa criança. Então, que Deus, Ele continue te usando, continue falando ao seu coração e te dando força para você falar a essas crianças. Então, todos nós agora vamos fechar os olhos. Estou falando para a criança, né? Todos nós agora vamos orar juntos. Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos despertado para fazermos a Tua obra, para falarmos a essas crianças, ó Deus, o quanto elas são importantes, ó Pai. E eu peço, ó Deus, que o Senhor esteja atingindo aos nossos corações primeiramente e depois os corações dessas crianças, ó Pai. Esteja nos usando, ó Deus, da melhor forma, Pai. Em nome de Jesus. Amém.